Um único pai entra em uma cafeteria esperando um encontro às cegas estranho. O que ele encontra em vez é uma mulher em uma cadeira de rodas, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, implorando a ele para sair antes que ele pudesse rejeitá-la primeiro. Ela tinha sido mentida para. Ele tinha sido mentido para. Ambos montados por um amigo bem-intencionado que pensou que ele sabia o que eles precisavam. Mas quando ela desaba e diz a ele exatamente porque ela não pode sobreviver a outra pessoa que finge se importar, sua resposta muda tudo. Antes que continuemos, por favor nos diga de onde no mundo você está sintonizando. Nós amamos ver o quão longe nossas histórias viajam. O Café Meadowlark, no distrito Pearl de Portland, tinha corredores largos e assentos acessíveis. Torren Gray não sabia isso quando ele chegou 15 minutos cedo naquela tarde de outubro. Ele apenas sabia que suas mãos estavam suando apesar do ar fresco de outono, e ele tinha checado seu relógio pelo menos 20 vezes nos últimos 5 minutos. Ele pediu um café preto, algo simples, algo seguro, e reivindicou uma mesa de canto. Seu melhor amigo, Stellan Ryland, tinha insistido que isso valeria a pena. Apenas um café, 1 hora. Confia em mim, cara. Torren tinha concordado porque dizer não para Stellan era como discutir com um furacão, exaustivo e, em última análise, inútil. Quando a porta se abriu e Vada Brooks rolou em sua cadeira de rodas, Torren notou os aparelhos auditivos primeiro visíveis atrás de seu cabelo. Então ele viu seu rosto, olhos castanhos quentes escaneando o café com visível cautela. Aqueles olhos pousaram nele, claramente capaz, claramente ouvindo, e algo dentro dela se quebrou. Torren se levantou instintivamente, oferecendo um pequeno aceno. Vad não se moveu em direção a ele. Ela ficou congelada na porta. Mesmo do outro lado da sala, Torren podia ver seu peito subindo e descendo rapidamente. Podia ver a devastação se espalhando por suas feições como tinta e água. Ele se aproximou lentamente, suas mãos já se movendo em sinais enquanto ele falava. Vad, eu sou Torren. Seus olhos se arregalaram com a linguagem de sinais, mas em vez de alívio, uma nova dor cruzou seu rosto. Suas mãos subiram, tremendo violentamente enquanto ela sinalizava de volta. Os movimentos eram afiados, raivosos, desesperados. Stellan te contou? Ele te contou sobre mim antes de você vir? Torren sinalizou honestamente. Ele disse que conhecia alguém especial. É tudo. A risada de Vader era amarga e quebrada. Ela sinalizou rapidamente, lágrimas já se formando em seus olhos. Claro, claro que ele fez isso. Ele me disse que eu estava encontrando alguém exatamente como eu. Alguém que entenderia. Alguém que... Suas mãos vacilaram no ar. Alguém que não me veria como patética. Vad Torren começou, mas ela o cortou. Você pode ir. Seus sinais estavam tremendo tão mal agora que ele mal podia segui-los. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Pessoas estavam começando a encarar. Conversas se acalmaram, cabeças viraram, mas tudo o que Torren podia focar era a humilhação crua nos olhos de Vader. O tipo de dor que vinha de ter sido machucada muitas vezes antes. Por favor. Seus sinais se tornaram mais desesperados, mais frenéticos. Por favor, apenas vá. Economize a nós dois o constrangimento. Eu passei por isso antes. A polidez estranha, a conversa forçada e o alívio em seus rostos quando finalmente acaba. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso de novo. Ela cobriu o rosto com as mãos, então seus ombros tremendo com soluços. Ela não conseguia se ouvir fazendo. Quando ela sinalizou novamente, seus movimentos eram irregulares com emoção. Eu pensei que estava encontrando alguém que realmente entenderia, alguém como eu, e em vez disso é apenas mais uma armação. Outra pessoa que vai fingir estar interessada por 1 hora e depois simplesmente desaparecer. Eu sou tão estúpida. Eu sou tão estúpida por acreditar em Stellan quando ele disse Torren fez algo então que surpreendeu até a si mesmo.
Ele puxou a cadeira em frente a ela e sentou-se. Ficou diretamente em sua linha de visão. Então ele começou a sinalizar, seus movimentos deliberados e claros. Você está certa. Stelling não me contou tudo. Ele deveria ter sido honesto com nós dois. Ele fez uma pausa, certificando-se de que ela estava assistindo. Mas eu não estou aqui por pena e não estou saindo. Vader olhou para cima, seu rosto molhado de lágrimas, confusão se misturando com sua dor. Por quê? Ela sinalizou. Por que você ficaria? Você poderia sair por aquela porta agora mesmo e esquecer que isso um dia aconteceu. Porque eu sei o que é ser montado por amigos bem-intencionados que pensam que sabem o que você precisa. Eu sei o que é sentir que você está sendo gerenciado em vez de respeitado. E eu sei o que é estar tão cansado da pena das pessoas que você preferiria ficar sozinho do que enfrentar mais um sorriso simpático. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. O ruído do café se transformou em estática de fundo. Eram apenas os dois agora, tendo uma conversa em silêncio que de alguma forma parecia mais alta do que palavras. Minha esposa morreu há 3 anos. Os sinais de Thorin eram firmes apesar da velha dor por trás deles. E por 3 anos, todos tentaram me ajudar a seguir em frente. Encontros às cegas, armações, olhares preocupados em conferências de pais e professores, todos me tratando como se eu estivesse quebrado e precisasse de conserto. As mãos de Vader tinham parado. Sua atenção estava totalmente nele agora. Então eu entendo. Eu entendo o sentimento de ser enganado. Eu entendo estar com raiva. E se você quiser que eu vá embora, eu irei, sem perguntas. Mas se você estiver disposta a começar de novo, não como projeto de casamenteiro de Stelling, mas como 2 pessoas que foram emboscadas e podem muito bem tomar um café por isso, então eu gostaria de ficar. Por um longo momento, Vade apenas o encarou. Sua respiração ainda estava irregular. Seu rosto ainda estava molhado, mas algo em sua expressão mudou como nuvens se abrindo o suficiente para deixar passar um único raio de luz. Você realmente conhece Libras? Ela sinalizou lentamente. Tipo, realmente conhece, não apenas soletrando olá e obrigado. Minha mãe é surda, sinalizando antes que eu pudesse andar. É minha primeira língua. A mudança no rosto de Vader foi sutil, mas inconfundível. Não exatamente confiança, mas talvez a possibilidade dela. Ela limpou o rosto com as costas da mão, tentando se recompor. Sinto muito, ela sinalizou menor agora, menos frenética. Eu apenas quando eu te vi, quando eu percebi que Stelling tinha mentido, e você não era deficiente de forma alguma, eu pensei que eu ia dar uma olhada em você e correr. Ela sinalizou gentilmente. Ela assentiu. Eu entendo, as pessoas podem ser cruéis. Mas para o que vale, quando eu te vi, eu pensei que Stelling tinha drasticamente subestimado o quão bonita você é. E então eu pensei, ótimo, ela vai pensar que eu sou um idiota que não consegue juntar 2 frases. O menor sorriso puxou os lábios de Ved. Você estava nervoso, apavorado. Thorin sinalizou. Eu não tive um encontro em 3 anos. Eu não tenho ideia do que estou fazendo. Minha filha teve que me ajudar a escolher esta camisa. O sorriso de Vita aumentou ligeiramente. Quantos anos tem sua filha? Foi essa pergunta, simples, curiosa, humana, que quebrou o gelo restante entre eles. Thorin pegou seu telefone e mostrou a ela uma foto. Uma menina de 7 anos com cachos selvagens e um sorriso desdentado segurando um vulcão de papel machê. O nome dela é Amália. Ela está aprendendo Libras com minha mãe, mas ela ainda está um pouco enferrujada. Então, você contou à sua filha de 7 anos sobre este encontro. Ela é meu mundo inteiro. Eu conto tudo a ela. Bem, versões apropriadas para a idade de tudo. Vita estudou a foto por um longo momento. Quando ela olhou para cima, seus olhos ainda estavam com aros vermelhos, mas mais calmos. Stelling me disse que você era um viúvo, que você entendia a perda. É por isso que eu concordei em te encontrar.
Ela sinalizou com cuidado. Precisamente. Eu pensei que talvez você entenderia como é ter sua vida inteira mudando em um instante. Me diga, Thorin sinalizou. E assim ela fez. Há 5 anos, Vita tinha 26 anos, noiva, trabalhando como designer gráfica júnior em uma startup de tecnologia. Ela adorava caminhadas, especialmente na garganta do rio Columbia, onde as cachoeiras despencavam por florestas antigas e as trilhas serpenteavam por paisagens que pareciam pré-históricas. Era para ser um dia perfeito. Ela e seu noivo Andrew estavam enfrentando a trilha Eagle Creek. O tempo estava ideal, céu claro, temperaturas amenas. Eles tinham feito essa trilha uma dúzia de vezes antes. A seção perto das cataratas de Turnal, Vita sinalizou, seus movimentos tornando-se mais hesitantes. Há uma parte onde a trilha é esculpida diretamente na face do penhasco. Vistas lindas. Eu tinha parado para tirar uma foto. Andrew estava à minha frente. Eu dei um passo para trás para obter um ângulo melhor. E ela não precisou pescar. Thorin podia ver em seu rosto. 40 pés, ela sinalizou. Essa é a distância que eu caí. Lesão na medula espinhal, lesão cerebral traumática, fratura de crânio. Eles disseram a Andrew que eu poderia não sobreviver à primeira cirurgia. Quando eu sobrevivi, eles disseram que eu provavelmente nunca acordaria. Quando eu acordei, eles disseram que a paralisia poderia ser permanente. Suas mãos se moviam mais rápido agora, como se ela precisasse tirar tudo antes que perdesse a coragem. Minha audição começou a falhar 3 semanas após a reabilitação. Perda auditiva gradual do trauma craniano. Dentro de 6 meses, eu tinha passado de completamente ouvinte para profundamente surda. Tive que aprender linguagem de sinais enquanto reaprendia a existir em um corpo que não funcionava como costumava. E Andrew? Thorin perguntou gentilmente. O sorriso de Vita era triste. Ele ficou durante os primeiros 3 meses, visitou todos os dias, segurou minha mão, disse todas as coisas certas. Então, um dia, ele sentou-se ao lado da minha cama de hospital e me disse que me amava, mas não conseguia lidar com as mudanças. Que ele tinha se inscrito para uma vida diferente, um parceiro diferente, e fez-te. Ela olhou diretamente para Thorin. Ele me deixou em um centro de reabilitação. Mal conseguindo me vestir, aprendendo a ser surda, aprendendo a usar uma cadeira de rodas. Disse que sempre se importaria comigo, mas não podia ser o que eu precisava. É por isso que Stellan armou isso. Thorin sinalizou lentamente. Ele está tentando compensar o comportamento do primo dele. Os olhos de Vita se arregalaram. Como você? Você disse que Stellan te contou sobre mim, entendendo a perda, e você mencionou Andrew. Não foi difícil conectar os pontos. Thorin fez uma pausa. Stellan tem sido meu melhor amigo desde a faculdade. Ele mencionou seu primo Andrew exatamente uma vez. Disse que Andrew cometeu o maior erro de sua vida e Stellan tem tentado consertá-lo desde então. Mentindo para nós dois, Vita sinalizou com um toque de sua amargura anterior. Ótimo plano. Sim, Stellan vai levar uma bronca minha mais tarde, então mais gentilmente. Mas execução terrível à parte, talvez ele tivesse razão sobre nós entendermos os mundos um do outro. Vade o estudou por um longo momento. Você disse que é fisioterapeuta, Thorin observou. No Centro de Reabilitação Cedar Hills, eu trabalho com pacientes se recuperando de lesões, aprendendo a se adaptar a novas realidades físicas. Ele fez uma pausa. Na verdade, você pode ter sido tratada lá. É a principal instalação em Portland para lesões na medula espinhal. As mãos de Vade congelaram no meio do sinal. Centro de Reabilitação Cedar Hills. Esse é. Foi lá que fiz minha reabilitação. Ela sinalizou lentamente, deliberadamente. 5 anos atrás. Esses foram os piores meses da minha vida. Uma pausa. E os melhores de uma forma estranha. Aprendendo quem eu realmente era por baixo de tudo o que eu tinha perdido. Algo passou entre eles então.
um entendimento que foi mais profundo do que palavras ou sinais. Ambos tinham sido moldados por aquele edifício, por aquelas barras paralelas e salas de terapia, e longos corredores onde as pessoas aprendiam a andar novamente, ou aprendiam que nunca mais andariam, ou aprendiam que andar não era o que as definia afinal. Eles pediram segundos cafés. Então, terceiros, Thorin contou a ela sobre Maria, sobre como sua esposa tinha lutado contra o câncer cervical por 18 meses antes de finalmente vencer, sobre as contas médicas que tinham esgotado suas economias, sobre a Malia, que tinha 4 anos quando sua mãe morreu e passou meses perguntando quando a mamãe voltaria para casa. Eu acordo às 5h30 todas as manhãs, ele sinalizou. E naquele momento, o cansaço era visível em seu rosto. Faça o almoço de Amalia, prepare as roupas da escola dela. Faça o café da manhã. Estou no trabalho às 7 para o meu primeiro turno. Minha mãe pega a Amália na escola. Ela é surda de nascença, então a Amalia está crescendo bilíngue como eu. As noites são lição de casa, jantar, hora do banho, histórias para dormir que eu sinalizo e falo simultaneamente. Eu desabo na cama por volta da meia-noite e faço tudo de novo no dia seguinte. Isso parece exaustivo, Veta sinalizou. É. O sorriso de Thorin era cansado, mas genuíno. Mas também é tudo. A malha é a razão pela qual eu me levanto todas as manhãs. A razão pela qual eu continuo mesmo quando estou tão cansado que mal consigo enxergar direito. É disso que Stellina estava falando. Veta sinalizou pensativamente. Quando ele disse que você precisava começar a viver de novo em vez de apenas sobreviver. Provavelmente, ele está no meu caso há meses. Toda sexta-feira ele aparece no parque enquanto a Malia brinca e me dá sermões sobre como Maria gostaria que eu fosse feliz. Thorin fez uma pausa. Ele não está errado. Ela quis. Ela me fez prometer perto do fim que eu não me fecharia para sempre. Mas promessas feitas a pessoas moribundas são complicadas. Vader sinalizou. Sim, elas são. Eles conversaram até que a equipe do café começou a dar-lhes olhares significativos sobre a hora de fechar. 3h30 tinham passado sem que nenhum deles percebesse. Enquanto Thorin se preparava para sair, ele precisava pegar a malha na casa de sua mãe. Vada pegou a mão dele. Ela olhou para ele, seus olhos castanhos sérios. Obrigada, ela sinalizou com sua mão livre. Por ver além da cadeira de rodas e dos aparelhos auditivos a pessoa real tendo um colapso em uma cafeteria. Obrigada por me dar uma chance depois da pior armação do mundo. Thorin sinalizou de volta. E para o registro, a pessoa que eu vi não era alguém tendo um colapso. Era alguém que tinha sido machucada antes e foi corajosa o suficiente para aparecer de qualquer maneira. Isso exige coragem real. O tipo que não tem nada a ver com o que seu corpo pode ou não fazer. Veta riu. O som irregular e não modulado, mas completamente genuíno. Isso fez o peito de Thorin se sentir mais leve do que em 3 anos. Você gostaria de fazer isso de novo? Ele sinalizou. Encontro real desta vez, sem envolvimento de Stellin. Absolutamente. Eu gostaria disso. Vada sinalizou, seu sorriso alcançando seus olhos agora. Mas aviso justo, da próxima vez vou reclamar de Stellin o tempo todo. Combinado. Eu vou trazer uma lista de todas as maneiras como ele é terrível. Eles trocaram números, fizeram planos para a quarta-feira seguinte. Thorin saiu do café sentindo que algo fundamental tinha mudado em seu mundo, como se ele tivesse entrado esperando dever e saído com possibilidade. Na quarta-feira seguinte, eles se encontraram em uma galeria de arte totalmente acessível no centro da cidade. Vada lhe deu um tour por suas peças favoritas, explicando composição e teoria das cores com tanta paixão que Thorin se viu vendo arte de maneiras completamente novas. Eles jantaram em um restaurante que Vadeta tinha investigado previamente. Corredores largos, banheiros acessíveis, equipe que não tratava sua cadeira de rodas como uma curiosidade fascinante. O terceiro encontro deles foi uma aula de culinária no apartamento de Thorin.
Vada admitiu que raramente cozinhava mais. Sua cozinha em casa não era totalmente acessível, e ela tinha pegado o hábito de comer refeições prontas. Thorin passou a tarde rearranjando sua cozinha, abaixando ingredientes, certificando-se de que tudo estivesse ao alcance. Eles fizeram massa do zero, farinha, empoeirando cada superfície, rindo quando a massa grudava em tudo, exceto onde deveria. Esta é a maior diversão que tive em anos, Veida sinalizou, suas mãos cobertas de farinha. Mesmo que a massa pareça arte moderna, Thorin sinalizou de volta, especialmente porque a massa parece arte moderna. No quinto encontro, Thorin apresentou Vada a Amália. Ele estava nervoso com isso, apavorado, na verdade. Amália era seu mundo inteiro. Se ela não gostasse de Vada, se isso fosse desconfortável ou estranho, mas Stellan tinha apontado que ele não poderia manter sua vida de namoro e sua vida de filha separadas para sempre. Se isso está indo para algum lugar, e cara, pela maneira como você fala sobre ela, está. Então Amália precisa conhecê-la eventualmente. Melhor mais cedo do que tarde. Então Thorin convidou Vada para o Museu da Criança de Portland em uma tarde de sábado. Amália avistou a cadeira de rodas primeiro. Ela tinha sido ensinada desde jovem, cortesia de sua avó surda, que diferente não significava assustador. Mas ela nunca tinha conhecido alguém que usasse cadeira de rodas antes. Oi? Amália disse timidamente, então tentou sinalizar. Suas formas das mãos estavam erradas, mas o esforço estava lá. O rosto de Vada se iluminou. Ela sinalizou de volta lenta e claramente, corrigindo a posição da mão de Amália, gentilmente. Oi, é muito bom te conhecer. Você sabe linguagem de sinais como minha avó. Os olhos de Amália se arregalaram de alegria. Eu sei. Você quer praticar comigo? Foi tudo o que foi preciso. Amália passou as próximas 3 horas bombardeando Veta com perguntas sobre sua cadeira de rodas. Ela anda rápido? Você consegue empinar? Sobre seus aparelhos auditivos, eles doem? Você consegue ouvir música? Sobre seu trabalho? Você faz fotos no computador? Isso é tão legal. Vad respondeu a todas as perguntas com paciência e honestidade, nunca falando de cima para Amália. Nunca agindo como se as perguntas fossem intrusivas. No final da tarde, Amália tinha declarado Veta a pessoa mais legal de todos os tempos e fez Ved prometer ensiná-la mais sinais. No estacionamento, depois que Amália correu para o carro, Ved pegou o braço de Thorin. Ela é maravilhosa, ela sinalizou. Curiosa e gentil e tão inteligente. Ela gosta de você, Thorin sinalizou. Realmente gosta de você. Ela não se aquece facilmente com as pessoas mais. Não desde que Muriel morreu. Obrigado por confiar nela a mim. Thorin puxou Vad para um abraço. Seu primeiro contato físico real, além de dar as mãos. Ela se encaixou perfeitamente nele, sua cadeira na altura certa para ela descansar a cabeça em seu peito. Ele podia sentir seu coração batendo rápido e forte. Obrigado por ser alguém com quem eu posso confiar ela. Ele sinalizou quando eles se separaram. As semanas se transformaram em meses. O outono deu lugar ao inverno, e o relacionamento deles se aprofundou em algo que nenhum dos dois tinha antecipado quando se encontraram naquela cafeteria. Thorin levou Ved para casa para conhecer sua mãe em uma fria noite de dezembro. Sua mãe, Eleanor, tinha estado cautelosamente esperançosa quando Thorin mencionou pela primeira vez que estava saindo com alguém. Quando ele explicou que Ved era surda, Eleanor tinha chorado lágrimas de alegria e sinalizado. Finalmente, alguém que entende o nosso mundo. O encontro foi melhor do que Thor poderia ter esperado. Eleanor e Vada se conectaram imediatamente, sinalizando rapidamente sobre tudo, desde a terrível acessibilidade do transporte público de Portland até a frustração compartilhada com pessoas que tratavam a surdez como uma tragédia. Amália traduzia ocasionalmente quando os sinais de Eleanor eram muito rápidos para Ved acompanhar.
orgulhosa de ser a ponte entre sua avó e Vad. Ela é especial. Eleanor sinalizou para Thorin na cozinha, enquanto Veta e Amalia olhavam um álbum de fotos na sala de estar. Não a deixe ir. Estou tentando não deixar, Thorin sinalizou de volta. Você está apaixonado por ela? A pergunta parou Thorin no meio do sinal. Ele estava. Faziam 3 meses desde aquele primeiro encontro caótico. 3 meses aprendendo o pedido de café favorito de VA, seu processo de design, a maneira como ela mordia o lábio quando estava concentrada. 3 meses observando-a interagir com Amália, ensinando sua filha que a deficiência não era algo para ter pena ou medo. 3 meses sentindo-se mais leve do que se sentia desde que Maria morreu. Sim, ele sinalizou finalmente. Sim, eu acho que estou. Eleanor sorriu. Então diga a ela que a vida é muito curta para guardar essas palavras. Mas Thorin não disse a Vader, ainda não. Porque havia algo que ele precisava fazer primeiro. Algo que vinha se formando em sua mente desde o terceiro encontro. No início de janeiro, em uma noite de sexta-feira, quando Amália estava dormindo na casa de Eleanor, Thorin levou Veta ao centro de reabilitação Cedar Hills. Por que estamos aqui? Vader sinalizou enquanto Thorin destrancava a entrada principal com seu cartão de funcionário. Há algo que eu quero te mostrar, ele sinalizou de volta. O prédio estava vazio depois do horário, seus passos e rodas de cadeira de rodas ecoando pelos corredores que Veta claramente lembrava. Thorin observou seu rosto enquanto eles se moviam pelos espaços familiares, a área de recepção, a sala principal de terapia, as barras paralelas onde os pacientes aprendiam a andar novamente. Essas barras paralelas, Veta sinalizou, estendendo a mão para tocá-las. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eu me lembro dessas. Passei horas aqui aprendendo a me transferir da minha cadeira, aprendendo que meu corpo era diferente agora, mas ainda meu. Ela se virou para olhar para Thorin, sua expressão vulnerável na luz fraca do corredor. E eu me lembro de chorar naquele corredor ali, bem perto do bebedouro depois que Andrew me deixou. Eu tinha acabado de fazer 26 anos. Eu estava recém-paralisada e ficando surda. E a pessoa que eu mais amava decidiu que eu não valia mais o esforço. Thorin puxou um banco com rodinhas para perto, sentando-se para que ficassem na altura dos olhos. Ele pegou as mãos de Vader nas suas. Você sabe o que eu pensei quando te vi pela primeira vez naquele café? Quando eu percebi que Stellan tinha mentido e você não era deficiente de forma alguma, eu pensei, lá vamos nós de novo. Outra pessoa que vai tentar me consertar, ou ter pena de mim, ou me tratar como um caso de caridade. Eu estava tão zangada, tão machucada. Eu queria ir embora antes que você pudesse me rejeitar primeiro. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Thorin permaneceu em silêncio, apenas segurando as mãos dela, deixando-a dizer o que ela precisava dizer. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda agora, 3 meses depois. Eu não sou um projeto. Eu não sou alguém para resgatar. Eu tenho uma vida plena, meu trabalho de design, meus amigos, minha independência. Sim, eu preciso de adaptações e equipamentos adaptativos, mas eu não preciso de alguém para me salvar. Seus olhos encontraram os dele diretamente, inabaláveis. Então, se você está aqui porque sente pena de mim, ou porque acha que me curar de alguma forma curará sua própria dor, você precisa me dizer agora porque estou me apaixonando por você, Thorin. E eu não consigo sobreviver a outro Andrew. Eu não consigo sobreviver a outra pessoa que diz que me ama, mas não consegue lidar com a realidade de quem eu sou. As palavras pairaram entre eles no vazio centro de reabilitação, no lugar onde Ved tinha aprendido a sobreviver e Thorin tinha aprendido a ajudar outros a sobreviver. Thorin sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Ele pensou nos últimos 3 meses, como ele tinha começado a ansiar por seus encontros com uma excitação que ele não sentia desde antes de Maria ficar doente. Como Amalia agora perguntava sobre Vader todos os dias,
Tinha começado a tentar sinalizar frases completas em vez de apenas palavras individuais. Como Eleanor o tinha puxado de lado e dito para ele não deixar essa mulher ir. Ele pensou em Maria, que tinha lutado tanto para ficar, que tinha feito ele prometer em meio às lágrimas que ele não se fecharia para sempre. Você merece ser feliz novamente. Ela tinha sussurrado perto do fim, sua voz já desaparecendo. Prometa-me que você vai se permitir amar novamente. E aqui estava Vader, que tinha enfrentado desafios inimagináveis com graça e força, que não estava pedindo a ele para resgatá-la, mas simplesmente para vê-la, realmente vê-la, e ficar de qualquer maneira. Thorin soltou uma das mãos de Vader e começou a sinalizar com dedos trêmulos. Eu estou aqui porque há 3 meses eu entrei em um café para o que eu pensei que seria o encontro às cegas mais estranho do mundo. E eu conheci alguém extraordinário. Alguém que me desafiou, que me fez rir, que ensinou minha filha que diferente não significa menos. Alguém que me chamou a atenção quando eu disse algo capacitista sem pensar, que me mostrou pontos cegos que eu não sabia que tinha. Ele fez uma pausa, certificando-se de que ela estava lá acompanhando, que ela podia ver cada palavra na luz fraca. Eu não estou aqui para te consertar. Você não está quebrada. Eu não estou aqui para substituir Maria. Ninguém poderia ser isso, e eu não gostaria que fossem. Ela era a mãe de Amalia, meu primeiro amor, e eu sempre carregarei isso. Mas eu estou aqui porque quando estou com você, eu me lembro de como é se sentir mais do que apenas cansado. Ser mais do que apenas um pai solteiro seguindo os movimentos, contando as horas até que eu possa desabar na cama e começar de novo. Os sinais de Thorin tornaram-se mais enfáticos, mais apaixonados. Naquele primeiro encontro, quando você estava chorando e me dizendo para ir embora, esse foi o momento em que eu soube que você era real porque você não se apresentou para mim. Você não tentou me deixar confortável ou apresentar alguma versão polida de si mesma. Você me mostrou sua dor e sua raiva e seu medo. E de alguma forma, apesar da terrível armação e das lágrimas e da pior primeira impressão possível, nós nos conectamos, realmente nos conectamos. Ele pegou as 2 mãos dela novamente, segurando-as gentilmente. E eu estou me apaixonando por você também. Não porque você usa uma cadeira de rodas, não porque você é surda, nem apesar dessas coisas. Eu estou me apaixonando por você por causa de quem você é. Brilhante e engraçada e bonita e teimosa e apaixonada e real. O pacote completo. Tudo o que você é. Exatamente como você é. Vada levou as mãos ao rosto, novas lágrimas escorrendo por suas bochechas. Quando ela olhou para cima, seus olhos estavam marejados, mas brilhantes com algo como esperança. Ela falou em voz alta então, sua voz embargada pela emoção, as palavras ligeiramente arrastadas, mas inconfundíveis. Prometa-me que isso é real. Thorin se levantou gentilmente, puxando-a com ele, então para seus braços. Ele a segurou perto, sentindo suas lágrimas encharcarem sua camisa. Então ele se afastou o suficiente para sinalizar onde ela pudesse ver. É real. É tão real. Vada o beijou. Então, seu primeiro beijo, 3 meses depois daquele encontro caótico na cafeteria, foi suave e doce, e tinha gosto de lágrimas e esperança e novos começos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando, ambos sorrindo. Eu te amo, eles tinham sinalizado. É muito cedo para dizer isso. Eu te amo. Eu te amo também, Thorin Steinbach. E não, não é muito cedo. Não quando é verdade. Eles ficaram naquele vazio centro de reabilitação por mais 1 hora, sentados no corredor onde Ved tinha chorado uma vez pelo abandono de Andrew, onde ela tinha aprendido a ser forte, onde ela tinha se reconstruído do zero. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Desta vez, alguém estava escolhendo ficar. Nos meses seguintes, Thorin e Vada navegaram seu relacionamento com honestidade e paciência.
Eles tiveram discussões sobre a insistência de Vader em ser sempre independente quando aceitar ajuda seria mais fácil, sobre a tendência de Thorin de assumir demais e se esgotar. Eles enfrentaram desafios juntos, locais inacessíveis que forçaram mudanças de planos de última hora, estranhos que encaravam ou faziam comentários impensados, momentos de frustração quando o mundo não era construído para cadeiras de rodas ou comunicação para surdos. Mas eles também descobriram alegrias inesperadas. A intimidade das conversas em linguagem de sinais, em salas lotadas, onde eles podiam se comunicar sem que mais ninguém entendesse. A criatividade necessária para planejar aventuras acessíveis. Encontrar trilhas de caminhada com caminhos pavimentados, escolhendo restaurantes não apenas pela comida, mas pela acessibilidade física, a profundidade da conexão que vinha de realmente se verem, de construir algo real sobre uma base de comunicação honesta. Eles tinham conhecido os colegas de Thor no centro de reabilitação. Ela fez uma apresentação sobre design acessível e representação da deficiência na mídia. Thor assistiu do fundo da sala enquanto ela dominava o espaço com confiança e expertise e sentiu seu peito inchar de orgulho. Amália começou a chamar Ved pelo nome, com uma afeição tão casual que fez ambos os adultos lacrimejarem. Eleanor ensinou sinais familiares a Veta, gestos especiais que tinham sido transmitidos por gerações de comunicação para surdos, compartilhados apenas com pessoas que realmente pertenciam. Em abril, eles levaram Amalia para a costa para as férias de primavera. Eles construíram castelos de areia, coletaram conchas, observaram o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e dourado. Amália adormeceu no carro na volta para casa, exausta e feliz. Thorin viu Vader observando a criança dormindo com tanta ternura que ele apenas sabia o que precisava fazer. Ele estava carregando o anel no bolso por 2 semanas, esperando o momento certo. Ele comprou com a bênção de Eleanor e a aprovação entusiasmada de Amália. Uma simples aliança de prata com uma pequena esmeralda, a pedra de nascimento de Veta. 9 meses depois daquele caótico primeiro encontro no Metal Art Café, em uma quente noite de verão em junho, Thorin levou Vadeta para o Washington Park. O roseral estava em plena floração. O ar pesado com fragrância e a luz dourada do pôr do sol que se aproximava. Eles encontraram um local tranquilo, longe dos caminhos principais. Amália queria vir. Tinha implorado para fazer parte deste momento. Mas Thorin tinha explicado gentilmente que algumas coisas precisavam ser apenas entre adultos primeiro. Ela entenderia quando fosse mais velha. Por que você me trouxe aqui? Vad sinalizou sorrindo. Não que eu esteja reclamando. É lindo. As mãos de Thorin tremiam enquanto ele sinalizava de volta. Porque 9 meses atrás, eu entrei em um café esperando um encontro às cegas estranho. Eu encontrei você em vez. Já passamos por isso, Veta sinalizou rindo. Pior armação de todos os tempos. Deveríamos enviar a Stelling um cartão de agradecimento por sua terrível arte de casamenteiro. Espere! Thorin sinalizou. Então ele se ajoelhou. Os olhos de Vada se arregalaram. Suas mãos voaram para a boca. Thorin pegou a caixa do anel, abrindo-a lentamente. Então ele começou a sinalizar, cada gesto deliberado e cheio de amor. Ele tinha praticado isso por semanas com a ajuda de Amália, querendo que cada palavra fosse perfeita. Vá, Brooks, naquele primeiro encontro, você estava chorando. Você me disse para ir embora. Você esperava que eu a visse como patética, como alguém para ter pena ou consertar. Mas eu vi alguém extraordinário, alguém corajoso e honesto e real. Seus sinais continuaram, lágrimas se formando em seus olhos. Você me ensinou o que significa realmente ver alguém. Você mostrou a Amália que a força vem em todas as formas. Você me fez rir de novo, me fez ficar animado com o futuro novamente, me fez lembrar que sobreviver e viver são coisas diferentes. Ele levantou o anel. Eu não estou pedindo para você me completar.
Você me mostrou que não é assim que funciona. Mas eu estou pedindo para você construir uma vida comigo, para ser a madrasta de Amália, para ser minha parceira em todo o caos e alegria e desafio que vem com nossas vidas bagunçadas, bonitas e complicadas. Você quer se casar comigo? Por um longo momento, Verde apenas o encarou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então suas mãos subiram, tremendo violentamente, e ela sinalizou uma única palavra. Sim. Torrance deslizou o anel em seu dedo, então a puxou para um beijo que tinha gosto de sal e alegria. Quando se separaram, ambos chorando, ambos rindo, Vader Coopies, rosto em suas mãos. Eu te amo, ela falou em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Eu te amo muito. Eu te amo também, Torrance sinalizou de volta. Então, porque ele podia, porque ela era dele agora e ele era dela, ele disse de novo, sinalizando e falando simultaneamente, enchendo o roseral com declarações de amor em duas línguas. Quando eles contaram a Amália naquela noite, Torrance tinha mandado uma mensagem para Eleanor para trazê-la ao parque. A menina de 7 anos gritou de alegria e se jogou nos dois, quase derrubando Ved de sua cadeira. Eu vou ter uma mãe de novo, Amália sinalizou freneticamente, sua gramática terrível, mas sua emoção clara. Uma mãe de verdade. Veta vai ser minha mãe, se você estiver de acordo. Veta sinalizou cuidadosamente. É mais do que de acordo. Amália a abraçou novamente, então se afastou. Posso te chamar de mãe ou você quer que eu use seu nome? Como as madrastas gostam de ser chamadas. O rosto de Veta estava molhado de lágrimas novamente. O que quer que pareça certo para você, querida. Não há resposta errada. Amália pensou por um momento, então sinalizou decisivamente. Mãe, eu quero te chamar de mãe. Está tudo bem? Mais do que tudo bem, Veta sinalizou de volta. É perfeito. Eleanor puxou Torrance de lado enquanto Vada e Amália tagarelavam animadamente sobre planos de casamento. Seus sinais voando tão rápido que nenhum dos dois conseguia acompanhar completamente. Seu pai ficaria orgulhoso e Nura também. Isso é bom, Torrance. Isso está certo. Eu sei, Torrance sinalizou de volta. Pela primeira vez em 3 anos, eu sei. O casamento aconteceu 3 meses depois, em setembro, no mesmo roseral, onde Torrance tinha pedido em casamento. Foi pequeno, apenas família e amigos próximos. Stelling ficou como padrinho, ainda se desculpando periodicamente por sua terrível arte de casamenteiro, embora Torrance continuasse insistindo que tinha dado certo. Amália era florista, espalhando pétalas com tanto entusiasmo que metade delas acabou na plateia. A cerimônia foi conduzida em inglês e libras com um intérprete para os convidados ouvintes que não sinalizavam. Quando o celebrante perguntou se alguém objetava, Amália proclamou em voz alta: De jeito nenhum, esta é a melhor coisa de todos os tempos. O riso que se seguiu foi caloroso e genuíno. Quando Torrance e Vita trocaram votos, sinalizando-os um para o outro, enquanto o intérprete falava para a plateia, não havia um olho seco no jardim. Eles prometeram se ver verdadeiramente, honrar as forças e lutas um do outro, construir uma vida de comunicação honesta e respeito mútuo. Eu te escolho, Torrance sinalizou. Todos os dias eu te escolho. Eu te escolho também, Vita sinalizou de volta. Obrigado por ficar quando eu te pedi para ir embora. Obrigado por me ver. O beijo que eles compartilharam quando foram declarados casados foi recebido com aplausos e vivas. Amália sinalizou finalmente com um tal toque dramático que até Vita, no meio de seu primeiro beijo como mulher casada, começou a rir. Na recepção, Stelling fez um brinde que começou com então eu posso ter um pouco mal administrado a armação do primeiro encontro deles e terminou com mas olhe para eles agora. Às vezes, ideias terríveis têm finais bonitos. Eleanor dançou com Vita. Ambas as mulheres sinalizando uma para a outra, enquanto se moviam,
compartilhando um momento de conexão que transcendeu a festa ao redor delas. Thorin dançou com Amália, seu sorriso tão largo que parecia dividir seu rosto. Enquanto o sol se punha e as luzes de fada se acendiam, Thorin encontrou Vita sentada sozinha por um momento, observando a celebração se desenrolar. "No que você está pensando?" Ele sinalizou, sentando-se ao lado dela. "Naquela cafeteria", Veta sinalizou. "Há N meses, eu estava sentada naquela porta, absolutamente convencida de que minha vida nunca melhoraria. Convencida de que eu sempre estaria sozinha. Convencida de que o melhor que eu poderia esperar era gerenciar minha decepção." Ela se virou para olhá-lo. "E então você se sentou. Você não foi embora quando eu te disse para ir. Você me viu no meu pior absoluto, chorando, com raiva, humilhada, e você escolheu ficar." "Melhor decisão que já tomei", Thorin sinalizou. "A minha também", Vader sinalizou de volta, concordando em recomeçar, nos dando uma chance real. Ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. "Eu te amo, marido. Eu te amo, esposa." Thorin sinalizou com sua mão livre. Eles se sentaram juntos enquanto a festa continuava ao redor deles, enquanto Amália dançava com outras crianças, enquanto Eleanor conversava com parentes enquanto o mundo avançava. Duas pessoas que tinham sido quebradas pela perda, que tinham se encontrado em seu pior absoluto, que tinham escolhido a honestidade sobre a performance e construído algo real sobre uma base de respeito mútuo e profundo entendimento. Se você acredita em segundas chances no amor, se você já encontrou algo bonito nos destroços de seus planos, clique no botão de inscrição. Vamos construir uma comunidade de pessoas que sabem que às vezes as melhores coisas da vida vêm dos momentos que menos esperamos. O amor não é sobre primeiras impressões perfeitas. Não é sobre encontrar alguém no seu melhor, polido e preparado. Às vezes é sobre ser visto no seu pior, chorando na porta de uma cafeteria, convencido de que você é indesejável, e ter alguém que escolhe ficar de qualquer maneira. É sobre encontrar alguém que não precisa que você seja consertado ou salvo, que vê sua cadeira de rodas e seus aparelhos auditivos e suas cicatrizes, e te ama não apesar delas e não por causa delas, mas porque elas fazem parte da pessoa complexa e bonita que você é. É sobre duas pessoas aparecendo honestamente, trazendo toda a sua dor e bagagem e medo, e decidindo que juntos é melhor do que sozinho. A história de Thorin e Vader começou com lágrimas, com humilhação e raiva, e o tipo de vulnerabilidade que só vem de ter sido machucado muitas vezes antes. Começou com a bem-intencionada, mas terrível, arte de casamenteiro de Stellan, com mentiras e mal-entendidos e todas as razões para ir embora. Mas eles ficaram. Eles escolheram a honestidade. Eles escolheram se ver verdadeiramente. E ao fazer isso, eles encontraram algo que nenhum dos dois estava procurando. Mas ambos precisavam desesperadamente de um parceiro que entendesse que a força não é sobre ser inquebrável. É sobre como você se reconstrói e como você ajuda a pessoa que você ama a se reconstruir também. Às vezes, as melhores histórias de amor começam com lágrimas. Às vezes, elas começam em cafeterias, com armações terríveis e piores primeiras impressões. Às vezes, elas começam quando alguém olha para você no seu ponto mais baixo e diz simplesmente e honestamente: "Eu não estou indo embora." E às vezes, se você tiver muita sorte, essas histórias terminam em roseirais com anéis e promessas e o conhecimento de que você encontrou alguém que o escolherá todos os dias exatamente como você é. Se esta história tocou seu coração, se ela o lembrou de que nunca é tarde para o amor, que quebrado não significa indigno, que suas cicatrizes fazem parte de sua história, mas não o fim dela. Por favor, compartilhe este vídeo. Alguém lá fora precisa ouvir isso hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias que nos lembram o que realmente importa. Obrigado por ficar comigo até o final. Assim como Thorin ficou por